E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E a partir desse vídeo, nós vamos continuar a nossa saga hematológica. Nós vamos falar sobre anemia aplástica. Já ouviram falar dela? Não? Então, assista esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, deixem seu like, ativem o sininho para mais notificações, façam seus comentários. Tudo isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos servir esse vídeo. Então, amigos analistas clínicos fanáticos por um esfregaço sanguíneo, vamos iniciar nosso conhecimento sobre anemia plástica. Vamos para a definição. A anemia plástica, ela é uma entidade rara, ela é heterogênea e caracterizada por uma pancitopenia do sangue periférico, associado à medula óssea hiposselular e sem evidência de infiltração neoplásica, ou mieloproliferativa ou até mesmo fibrose. Por definição, a biópsia de medula ela vai ser intensamente hiposselular, substituída por gordura, e no mielograma serão vistos escassos linfócitos, plasmócitos e fibroblastos. Na etiologia, os dados de estudos epidemiológicos correlacionam o desenvolvimento da anemia plástica com exposições a drogas, agentes químicos como benzeno, a radiação ou uma variedade de doenças causadas por agentes virais, como Epstein-Barr vírus, algumas doenças imunes, como doença do enxerto versus hospedeiro, e em 60% a 75% dos casos não há evidência de um agente causal, sendo então denominada a anemia aplásica idiopática. A fisiopatologia. Os mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento da anemia plástica adquirida não são completamente conhecidos, mas a gente sabe que inclui pelo menos alguma lesão intrínseca da célula progenitora hematopoética ou a participação imune no desencadeamento e manutenção de citopenias, ou talvez perturbações do microambiente da medula óssea, ou até mesmo mutações do gene da telomerase e encurtamento telomérico. Como classificação, a anemia plástica ela pode ser adquirida ou constitucional. Ela vai ser considerada adquirida quando não há qualquer fator predisponente para o seu desenvolvimento. A classificação da anemia aplástica adquirida com relação à sua gravidade é imprescindível, pois ela está relacionada diretamente com o prognóstico e a estratégia do tratamento. Nessa classificação, a gente ainda pode incluir formas moderadas, severas e muito severas. Na forma severa, pelo menos 2 desses achados estão presentes em sangue periférico. Os neutrófilos abaixo de 500 unidades por microlitro, contagem de plaquetas inferior a 20.000 por microlitro e contagem de reticulócitos corrigidas menor que 1% na presença de anemia, sempre associados à celularidade da medula óssea inferior a 30%, que a gente diria moderadamente hiposselular, ou 20%, que é intensamente hiposselular. A forma muito severa é aquela que apresenta neutrófilos abaixo de 200 neutrófilos por microlitro. Na forma moderada, incluem-se outras combinações que não foram referidas, então, nessa forma severa e na muito severa. E é considerado constitucional a anemia plástica quando existe uma associação a determinadas doenças congênitas, genéticas ou familiares.
As anemias aplásticas constitucionais, elas devem cuidadosamente ser investigadas, especialmente a anemia de Fanconi, pois a estratégia terapêutica é totalmente diferente das anemias adquiridas. Todos os pacientes portadores de anemia plástica, abaixo de 30 anos de idade, devem ser submetidos a estudos citogenéticos, sensibilizados com agentes clastrogênicos, como o diepoxibutano, a mitomicina ou a cisplatina, para excluir a presença da anemia de Fanconi em pacientes sem defeitos somáticos evidentes. Nas manifestações clínicas, a maioria dos pacientes procura auxílio médico devido aos sintomas resultantes da queda dos valores hematimétricos. As três séries podem estar diminuídas, os eritrócitos, os neutrófilos e as plaquetas. Porém, a intensidade delas pode diferir, e por isso a sintomatologia relacionada a uma linhagem hematopoética pode ser mais expressiva. As manifestações hemorrágicas secundárias à trombocitopenia são as mais alarmantes e geralmente o primeiro sintoma observado pelo paciente são as petecas na pele, sangramento de gengiva, epístase, metrorragia nas mulheres. Um sangramento volumoso pode ser causa de óbito, principalmente quando ocorre no sistema nervoso central e no pulmão. Mesmo na presença de anemia de intensidade moderada ou intensa, o paciente pode estar assintomático e outros podem referir somente uma fadiga, dispneia, zumbidos ou uma palidez acentuada na pele. A infecção é menos comum no início da doença, mas aparece com a sua evolução, especialmente naqueles com a forma muito grave de doença quando a neutropenia é mais duradoura. A origem bacteriana é a mais comum, seguida por infecções fúngicas naqueles pacientes com neutropenia prolongada, podendo se tornar uma complicação bastante grave. Porém, a sua detecção precoce e administração de antifúngicos de maior espectro podem muitas vezes fazer o controle dessa manifestação. Os exames laboratoriais. A pancitopenia é um achado invariável na anemia plástica, podendo o número absoluto de linfócitos ser normal. O diagnóstico deve ser questionado se as três séries hematológicas não estiverem diminuídas. As anemias são normocrômicas e moderadamente macrocíticas com reticulopenia. A neutropenia absoluta é de importância diagnóstica, pois quando a contagem de neutrófilos for menor que 200 por microlitro, é um alto risco de complicações de doenças infecciosas graves. A monocitopenia é comum e a produção de linfócitos pode estar normal. As plaquetas, elas estão invariavelmente diminuídas e são qualitativamente normais. Durante as remissões espontâneas, a trombopoese costuma ser a última a normalizar, e muitos pacientes persistem durante anos com uma trombocitopenia residual. A ferritina plasmática, ela vai estar aumentada no início, devido à baixa utilização do ferro, e os pacientes maciçamente transfundidos terão níveis de ferritina muito elevados. A produção de eritropoetina também vai estar aumentada, que é resultante do estímulo induzido da anemia persistente. E a medula óssea, ela deve ser examinada por aspirado, por punção de medula. E também a biópsia, pois os detalhes citológicos são mais bem observados no material aspirado e a celularidade é melhor estimada no estudo histológico do material obtido por agulha, além de afastar outras doenças infiltrativas, tipo uma mielofibrose, uma tricoleucemia, leucemias agudas e metástases, que podem também resultar num aspirado seco.
O aspirado de medula vai revelar espículas ósseas substituídas por um material gorduroso e poucas células hematopoéticas. A celularidade vai se concentrar apenas em células do estrômago, macrófagos, contendo pigmentos férricos, linfócitos, plasmócitos e raríssimos elementos da linhagem granulocítica, eritroide e megacariocítica. No diagnóstico diferencial, a pancitopenia ela é um achado comum em várias doenças como a mielofibrose, o mieloma múltiplo, a hemoglobinúria paroxística noturna, nas desordens de acúmulo lipídico, na sarcoidose, na tuberculose disseminada, nas sepsemias, nas anemias megaloblásticas e deve ser considerada, então, no diagnóstico diferencial. A síndrome mielodisplásica é o diagnóstico diferencial mais difícil, embora a medula óssea seja hiposselular, os precursores eritroides são displásicos e, na coloração para ferro, poderão ser vistos alguns sideroblastos em anel. Os precursores mieloides poderão apresentar alterações nucleares, como um pseudo-Pelger-Hit, a degranulação citoplasmática, além da presença de micromegacariócitos e alterações citogenéticas comuns nas mielodisplasias. As aplasias constitucionais habitualmente estão associadas a outras manifestações clínicas, como já visto na anemia de Fanconi, onde 20% dos pacientes não exibem as malformações características. Daí a necessidade de se pesquisar as alterações citogenéticas patognômicas dessa doença em todos os pacientes com aplasia abaixo de 30 anos de idade. Em relação ao prognóstico, os recursos terapêuticos atuais são capazes de promover a cura completa ou parcial em mais de 70% dos pacientes com anemia plástica grave. A intensidade da neutropenia, a refratariedade às transfusões plaquetárias, o retardo no diagnóstico e no início da terapêutica específica e também o tratamento de suporte inadequado vão ser fatores de prognósticos desfavoráveis. O tratamento da anemia plástica visa regenerar a hematopoiese deficiente e reduzir os riscos determinados pelas citopenias por meios de medidas de suporte. A restauração da hematopoiese pode ser alcançada pelo tratamento imunossupressor ou pelo transplante de medula óssea. Os imunossupressores comprovadamente eficazes são a globulina antilinfocítica, GAL, ou antitimocítica, e a ciclosporina A, o CSA, e também corticosteroides para a prevenção da doença do soro induzida pela GAL. A associação da GAL mais o CSA, ou seja, da globulina antilinfocítica mais a ciclosporina, atinge os melhores resultados, porque mais de 70% dos pacientes com anemia plástica severa, eles apresentam uma resposta parcial ou até mesmo completa. A alta taxa de recaída após um tratamento imunossupressor ocorre em 20 a 45%, e nessas circunstâncias daí se aconselha um segundo ciclo de imunossupressão com uma possibilidade então de resposta em torno de 30 a 40% dos casos. O transplante de medula óssea, ele vai ser empregado em pacientes com anemia plástica severa, tendo menos de 50 anos de idade e que possuem doadores aparentados com HLA idênticos. O número de transfusões prévias ao transplante, o intervalo entre o diagnóstico e o procedimento, são fatores que interferem nos resultados. Nos pacientes com indicação de transplante de medula óssea, deve-se usar critérios rigorosos para a indicação das transfusões sanguíneas. A reposição de hemácias será feita quando a hemoglobina estiver abaixo de 6 gramas por decilitro
e as plaquetas nas situações de sangramento ativo ou quando a contagem for inferior a 10.000 por microlitro. Aconselha-se que os componentes sanguíneos a serem transfundidos sejam previamente irradiados, ou seja, utilizados filtros no momento da infusão com o objetivo de reduzir o índice de rejeição nos pacientes transplantados. Nos casos de uma neutropenia inferior a 500 neutrófilos por microlitro, o risco de infecções bacterianas e fúngicas aumenta substancialmente, sendo mais preocupante quando a contagem de neutrófilos for inferior a 200. A precocidade em iniciar a terapêutica antimicrobiana específica e identificação do microorganismo e o tratamento de suporte para corrigir as alterações hemodinâmicas e hidroeletrolíticas vão constituir medidas básicas para o controle das infecções. A cura, então, ela se torna progressiva e menos frequente à medida que o número de transfusões prévias aumenta e a duração da doença também seja mais longa. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.